Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, porque agora vamos iniciar mais uma disciplina aí que vai ajudar vocês a compreender a importância de vocês trabalharem em grupo, a importância de vocês saber gerir um grupo, a importância de vocês conseguirem resolver conflitos em um grupo, certo? É a famosa disciplina voltada para a administração, tendo como título Princípios da Administração. Eu me chamo Erlon, sou formado em Administração e irei ficar com essa disciplina com vocês durante esse período vigente, tá certo? Vamos aprender um pouquinho agora sobre as influências no processo da administração. Vamos compreender quando foi que iniciou a administração. Se a gente parar para analisar, a administração ela não iniciou em um estalar de dedos. Ela não iniciou em apenas um grupo de pessoas. Vamos criar aqui mais um eixo, e esse eixo é a administração. Não foi dessa forma, pessoal. A administração, ela foi criada, sem parar para analisar, ela começou-se a ser trabalhada desde o Jardim do Éden. Isso mesmo, lá na criação do mundo, onde Adão e Eva, eles precisavam de pontos voltados para a administração, para poder gerir aquele espaço que eles estavam, O Deus colocou eles dois lá para poder eles gerir todo aquele jardim. E com certeza eles tinham técnica suficiente para poder cada dia, cada hora cuidar de um detalhe do Jardim do Éden. Então lá, a partir dali, eles começaram a utilizar a administração no seu processo de cuidado do Jardim do Éden. Então, desde a criação do mundo, a administração já existia. E aí, só que ela começou a se atualizar, ela começou a ser reconhecida como ciência, a ser reconhecida como uma disciplina, como um eixo, na verdade, aonde as pessoas começaram a estudar melhor e começaram a montar habilidades para que pudessem aí ser trabalhado nas empresas, tanto públicas quanto privadas, certo? Acompanhe o slide. Aristóteles defende 3 tipos de administração pública: monarquia ou governo de um só, que pode redundar em tirania; aristocracia ou governo de uma elite, que pode descambar para a oligarquia; democracia ou governo do povo, que pode degenerar em anarquia. Então nós temos aí 3 tipos de administração pública. Nós temos monarquia, aristocracia e democracia. Aprendemos que monarquia ela é o governo de um só. Mono quer dizer um. Mono quer dizer um. Então, monarquia é o governo de um só, aonde apenas uma pessoa ela administra, ela gere para ela mesma, certo? Então, ela não tem um grupo de pessoas, ela não administra, não gere para todos, apenas para ela. Então, Aristóteles, o filósofo Aristóteles, ele reconheceu os 3 tipos de administração pública: monarquia, aristocracia e democracia. A aristocracia é o governo de elite. O que seria, professor, esse governo de elite? É o gestor em que ele governa para ele e para um grupo de pessoas. Por exemplo, a turma de vocês, Vamos supor que tem o governo que ele é para gerir para todas as turmas, mas ele apenas beneficia a turma de eletrotécnica. Então isso é um gestor aristocrata, certo? Um gestor da aristocracia, onde ele administra para uma elite, para um grupo de pessoas. E temos também a democracia. A democracia é o que nos rege atualmente no nosso país. É o modelo de gestão que rege nosso país, aonde o governo ele administra para o povo, ele administra para todos, certo? Monarquia administra para um, aristocracia para um grupo de pessoas e democracia administra para todos, ok? Vamos adiante. Durante vários séculos, as normas administrativas e os princípios de organização pública foram se transferindo das instituições dos estados, como Atenas e Roma, para as instituições da Igreja Católica. Uma outra influência que a administração levou, pessoal, foi a influência da Igreja Católica. A Igreja Católica tem um que está sob todos os padres, que é o Papa. Ele gere, ele administra, ele cria as leis baseado em algum fundamento.
só que ele administra para todos. Então, a Igreja Católica, ela influenciou a criação, o descobrimento da administração como ciência, entendeu? Então, ou seja, a Igreja Católica, sim, porque ela tinha o seu modelo de gerir, ela geria para todos, tinha um grupo de pessoas que organizavam todos os movimentos, organizavam todas as leis para poder gerir para todos os fiéis. Então, os filósofos foram uma das influências da administração. A Igreja Católica também é uma influência da administração. Vários ministros protestantes, liderados por Martinho Lutero, na Alemanha, e João Calvino, na Inglaterra, começaram a desafiar algumas doutrinas católicas. Embora eles não fossem capitalistas, seus ensinamentos levaram a mudanças radicais, até no mundo dos negócios. Então, ou seja, todo e qualquer modelo de administração, sempre vai haver algum ou alguns que estarão insatisfeitos com aquele modelo, sempre. Não tentemos agradar a todos como administrador, não, nós não iremos conseguir fazer isso, certo? Então, ou seja, um modelo de administração, o Papa geria para todos, só que tinha um grupo de pessoas lideradas por Martinho Lutero e João Calvino, que eles não estavam satisfeitos com as doutrinas católicas, não estavam satisfeitos com a maneira de gestão do Papa, do atual Papa, né, daquela época. E aí eles se protestaram, eles começaram a modificar, a radicalizar a gestão católica, começaram a mudar. E aí que criou-se a Igreja Protestante, que protestou contra as doutrinas católicas, certo? Outro modelo de influência da administração. A organização militar influenciou o aparecimento das teorias de administração, a organização linear, o princípio da unidade de comando, a escola hierárquica, como o crescimento das guerras. Cresceu a necessidade de delegar a autoridade para os níveis mais baixos da organização militar. Então, ou seja, os militares viram que aquela forma antiga de administrar não estava mais surtindo efeito, porque começaram a participar de guerras, começaram a entender que o trabalho em equipe tem que haver delegação de funções. Eu sou o gestor, mas eu não consigo estar ao mesmo tempo em todos os locais, em todos os departamentos de uma empresa. Então eu tenho que aprender a delegar funções. Então, ou seja, um dos modelos que a organização militar simbolizou, criou, foi essa questão de delegar funções para os poderes mais baixos. Tinha a patente maior, e aí tinha os poderes mais baixos, que esses poderes mais baixos foram delegadas funções para eles. Você vai ficar com a parte de gestão de pessoas, você vai ficar com a parte de financeiro, e aí foram delegando as funções para que pudesse realmente fazer um bom trabalho. Com a invenção da máquina a vapor, por James Watt, e sua aplicação à produção, surgiu uma nova concepção de trabalho, que modificou completamente a estrutura social e comercial da época, provocando profundas e rápidas mudanças de ordem econômica, política e social que, em um lapso de um século, foram maiores que as mudanças ocorridas em todo o milênio anterior. A primeira revolução industrial, ela influenciou também na criação, no estudo da administração. Por quê? Porque a primeira revolução industrial foi a criação das máquinas a vapor. E nós sabemos que a criação de um novo produto acaba desempregando seres anteriores, pessoas anteriores. Então, ou seja, muitas pessoas ficaram desempregadas naquele tempo. Ficaram desempregadas, e aí começaram a empregar outras pessoas, apenas um grupo bem menor, somente o grupo para poderes trabalharem com as máquinas, e aí começou a reduzir os trabalhadores e aumentar a quantidade de desemprego, e aí precisou também se atualizar, precisou se criar novos métodos de trabalho, o que antes era apenas no braçal. Depois da Revolução Industrial, tornou-se a máquina. Então, tinha que criar um novo modelo de administração, porque aquele modelo de administração antigo já de nada mais servia. Então, teve que criar um novo modelo que foi voltado para as máquinas a vapor, certo? O início do século XIX, nos Estados Unidos,
Os maiores negócios empresariais foram as estradas de ferros. Antes de 1850, poucas empresas tinham uma estrutura administrativa que exigisse o serviço de um administrador em tempo integral, pois, em geral, as empresas industriais eram pequenas e familiares. Então, ou seja, até antes mesmo da Revolução Industrial, não existia um modelo certo de administração. Quem comandava eram as famílias. Então, se eu tinha um empreendimento, eu era o dono, eu era o gestor, eu era o administrador, tinha a minha esposa, tinha os meus filhos, então, ou seja, era comandado por família, né? Não tinha um modelo certo para administração, não tinha um modelo certo de gerir as coisas. Ele era voltado apenas para a gestão familiar, a gestão em que as famílias acabavam dominando e organizando todo o processo administrativo. Um exemplo, o presidente era o tesoureiro, olha aí, o próprio gestor, o próprio presidente era o tesoureiro, o comprador ou vendedor e atendia os agentes comissionados. Se o negócio crescia, os agentes tornavam sócios da firma, integrando a produção e distribuição. Modelo de gestão não tinha. Resolução de conflitos não tinha. Se preocupava apenas em gerir. Se preocupava apenas em o financeiro, apenas o lucro. Mas um modelo de gestão não existia naquela época. Certo? Então, pessoal, encerramos aqui. Aprendemos um pouco sobre a influência da administração no processo de criação de uma empresa, de criação de um empreendimento. Então, para a administração ser o que ela é hoje, ela passou por todo um processo de adaptação, começando dos filósofos, a Igreja Católica, a organização militar, a Revolução Industrial e assim por diante. Também tiveram alguns empreendedores que ajudaram no processo de readaptação da nova administração, certo? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.